Na aula de matemática, vocês vão ver algumas coisas sobre medidas de comprimento. Tudo que a gente usa para medir, seja o tempo, o peso, o tamanho de um espaço, o líquido que a gente vai beber, tudo isso a gente faz a medição, seja da maneira que for. O que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão fazer uma lista de todos os instrumentos que vocês conhecem e que são usados para medir. Por exemplo, o que a gente pode usar para medir o tempo? Nós podemos usar o relógio, nós podemos usar a ampulheta, o calendário. Então, esses são alguns exemplos. Para medir o peso, o que a gente pode usar para medir o peso? E para medir o tamanho de algum objeto ou de um determinado espaço, quais instrumentos que a gente usa? E para medir o líquido, quando a mamãe vai fazer alguma receita, ela usa também outros instrumentos para fazer a medição. Ela pode usar a colher, o copo, a xícara. Então, tudo que for usado para medir, seja comprimento, tempo, o tamanho de um objeto, o peso, o líquido, vocês vão colocar tudo aqui, ó, nessas linhas aqui. Vocês vão fazer uma listinha, tá bom? Depois, vocês vão pegar uma régua, igual essa que a professora tá aqui, ó, eu peguei a minha. Vocês vão observar o que tem nessa régua. A minha, ela tem um monte de números. Ela começa no 0 e termina no 30. E ela tem também um monte de risquinhos menores, separando um número do outro. Entre um número e outro, eu posso ver aqui, ó, um risquinho maior. Ele tá bem no meio de um número e do outro. Os números, eles têm 1 centímetro de distância. E esse que tá aqui no meio, ele indica a metade da distância. Então, ele é meio centímetro. Como é que a gente registra o centímetro? A gente coloca o número e centímetro, o C e o M, para indicar, tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer a nossa atividade. O que significam os números que aparecem nas réguas? A professora acabou de falar. É a medida. Agora, você vai olhar lá na sua régua e vai ver qual é o menor número que aparece na sua régua. Na minha, eu mostrei. É o 0. E na sua? Qual é o menor número que aparece? Coloca ele aqui, ó. Letra C. E qual é o maior número? Na minha, ela começa no 0 e termina no 30. Então, o maior número da minha régua é o 30. E na sua, qual é o maior número? Dá uma olhadinha aí e você vai ver qual é o último número. Esse é o maior. E você vai colocar aqui a sua resposta. Na número 2, vocês vão pegar a sua régua e vocês vão medir essas duas faixas que tem aqui, ó. A do solzinho e da estrelinha. Pra gente medir, começa a partir do 0, ó. Você vai colocar o 0 no início da faixa. Aí você vai segurar e vai ver até qual o número que vai na sua régua. Se chegar no número exato, você vai pôr o número e as letrinhas C e M que indicam os centímetros. Agora, se tiver nessa bolinha, nessa risquinha aqui, ó, no meio dos dois números, como é que você registra? Você põe o número que vem antes, a vírgula e o número 5, porque o 5 aqui ele vai representar, depois da vírgula, ele vai representar a metade. Então, você vai colocar o número que tem antes, a vírgula, o número 5, que é a metade, e as letrinhas C e M, que é de centímetro, ok? Letrinha A.
quantos centímetros tem a fita com desenho de sóis. Mediu o tamanho da fitinha, coloca a medida aqui. Não esquece de colocar as letrinhas C e M no final, para mostrar que foi medido em centímetros, tá? Depois, na letrinha B, você vai medir essa faixinha das estrelas e colocar aqui quantos centímetros ela tem. O número e as letrinhas C e M no final. Lembra que para começar a medir, tem que começar do zero no início da fita, qualquer uma das duas. Começa com zero, olha lá, bem no comecinho da fita, aí segura, vê até qual número que vai, ok? E põe a resposta. Não esquece de colocar o C e o M para mostrar que foi medido em centímetros, ok?